Olá pessoal, meu nome é Gustavo Caetano e essa é a quarta aula do curso de Interação Humano-Computador. E o tema dessa aula será Não Me Faça Pensar. Para você que gosta da área de interação humano-computador, da área de UX, de User Experience, experiência do usuário, que trabalha com designer de web e aplicativos, essas coisas, eu recomendo muito que você leia este livro aqui. Chama Não Me Faça Pensar, de Steve Krug. Esse livro é sensacional para você que quer trabalhar com essa área de UX. Ele trata tanto a parte de web quanto a parte de mobile. Então é muito importante, eu gosto bastante desse livro. Vou passar agora alguns conceitos desse livro nessa aula, Não Me Faça Pensar. Quando você está navegando em algum site, algum portal web, algumas perguntas que você não deve fazer, que são: posso clicar aqui? Por onde devo começar? A navegação é por aqui? Esses dois links são a mesma coisa? Se você fizer alguma dessas perguntas, o site com certeza tem alguma coisa errada em relação à experiência do usuário. E por quê? Um dos princípios da usabilidade, dessa experiência do usuário, é tentar fazer com que ele pense o mínimo possível. Ou seja, que as coisas sejam óbvias para o usuário, que sejam autoexplicativas. Quanto mais perguntas ele for fazer para poder utilizar o seu sistema, mais atividade mental ele for utilizar, pior vai ser a usabilidade do seu usuário. Portanto, evite que o seu usuário tenha essas dúvidas e que faça essas perguntas. Em uma das partes do livro Não Me Faça Pensar, Steve Krug diz o seguinte: se você não pode deixar evidente, precisa pelo menos torná-lo autoexplicativo. E esse é um princípio fundamental de experiência do usuário, tanto para a parte web quanto para a parte móvel. Porque no ambiente competitivo que a gente tem de internet hoje, qualquer dúvida que o usuário tenha, qualquer coisa que não funcione com ele no seu site, ele vai procurar outro, porque existem muitas outras ferramentas, muitos outros sites que fazem a mesma coisa que o seu. A gente tem uma alta competitividade hoje em dia. Então você tem que fazer de tudo para não perder o seu cliente, ou seja, para que ele tenha sempre uma boa usabilidade e uma alta experiência do usuário dentro do seu aplicativo. Tornar as páginas evidentes é mais ou menos como uma loja iluminada. Tudo se torna melhor. E um exemplo de loja que utiliza esse recurso de iluminação é a loja da Apple, onde você tem uma iluminação bem forte nos produtos para que todos os produtos sejam evidenciados, que estejam em evidência para que o consumidor ali, o cliente, possa comprar com maior facilidade, que seja evidente os produtos, que ele não tenha dúvida que ele precisa comprar aquilo. Então na web é mais ou menos a mesma coisa, você tem uma loja ali onde você tem que cativar o seu cliente o tempo todo. Então evidencie o seu site, evidencie o seu aplicativo para que o usuário compre, para que ele consuma cada vez mais. E levando em conta a parte de usabilidade, a gente tem que se perguntar como nós utilizamos a internet. E aí vai o primeiro fato: nós não lemos as páginas, nós as examinamos. O que significa isso? Você bate o olho e já se interessa por alguma coisa, você não vai ler aquilo tudo. Isso, claro, na grande maioria, Então você tem que fazer com que o seu usuário bata o olho e já seja autoexplicativo para aquilo que ele quer. Exemplos de coisas que chamam a atenção do usuário são promoções, palavras grandes de promoção, grátis, coisas que levam a pensar em dinheiro. Então tudo isso faz com que chame a atenção do usuário, que tenha a atenção dele, que evidencie os seus produtos, porque ele não vai ver tudo, ele vai dar só uma analisada, uma examinada geral ali e vai escolher dentre algumas poucas possibilidades de clique. Fato número 2. Não fazemos escolhas ideais, fazemos o que é suficiente. Trazendo isso um pouco para fora da parte de sites, a gente pode usar como exemplo dessa parte de que a gente não toma decisões ideais, mas sim suficientes na questão de bombeiros, por exemplo. Os bombeiros, eles não têm tempo de analisar todas as possibilidades possíveis para tomar uma decisão melhor, a melhor decisão. E sim uma reação rápida. Ele precisa, às vezes, decidir rapidamente entre a vida e a morte, salvar uma pessoa ou não. Então isso faz com que ele tenha uma decisão rápida. E isso reflete também
na forma como a gente utiliza a internet, né? Na maioria das vezes a gente não toma as melhores decisões, a gente não escolhe a melhor opção dentro de todas, né? Ou fazer uma avaliação muito grande, e sim uma decisão rápida que já quebra o galho e que a gente siga em frente. E por que isso? Porque geralmente estamos com pressa. Com o avanço das tecnologias, com o avanço da velocidade de internet, a gente acaba diminuindo a nossa paciência com algumas coisas. Um exemplo disso é o tempo de espera ali daquela propagandazinha do YouTube, onde parece uma eternidade. E por que fazemos escolhas só suficientes e não ideais também? Porque a punição para erros não é lá grande coisa. Se você errar em algum site, clicar em algum botão errado, é só você clicar no botão voltar e tentar de novo. É bem simples. Uma outra razão também é que avaliar as opções pode não melhorar as coisas. Um exemplo da vida real é o McDonald's, onde você vai nesse estabelecimento, você tem lá diversas opções de escolha de lanches, mas no fim das contas você sabe que todos eles praticamente têm o mesmo gosto. E também é claro que adivinhar é bem mais divertido. Fato número 3. Nós não descobrimos como as coisas funcionam, nós vamos direto ao ponto. Um exemplo disso são os manuais de instrução. Fala a verdade, é muito melhor você ler um manual daqueles gigantescos ou já ir descobrir na prática como aquela coisa que você comprou funciona. Todas essas reações que a gente tem na nossa vida, né, a forma como a gente compra as coisas, como a gente relaciona com as outras pessoas, isso reflete também na forma como a gente utiliza a internet. E nós, como profissionais de interação humano-computador, temos que analisar essas coisas. A gente não pode fugir, não existe uma outra realidade paralela. E sim a realidade que o ser humano já está inserido, então a gente tem que pegar esse conhecimento que ele já faz, né, que já acontece na vida real, e levar para a parte de aplicativos, tanto web e dispositivos móveis. E é como o título desse livro fala, não me faça pensar. Ou seja, a gente tem que criar cada vez mais mecanismos e formas de melhorar a interação humano-computador, melhorar a usabilidade, melhorar a experiência do usuário de tal forma que ele não precise pensar muito para poder realizar uma tarefa, que as coisas sejam autoexplicativas para que ele consiga usar o seu sistema de forma mais rápida e com maior qualidade. Profissionais da área de interação humano-computador devem sempre levar em consideração usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Valeu e até a próxima aula.